Que grande alegria é poder estar na presença do Senhor. Abra sua Bíblia, meus irmãos, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do versículo de número 3. Assim está escrito: Dou graças a Deus, a que desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé, sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Por esta razão, pois, admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. O tema da nossa mensagem nesta manhã, irmãs, é: eu não me envergonho. Paulo, ele escreve com muita ênfase para aquele a quem ele chama de filho na fé, o jovem obreiro, o jovem pastor Timóteo. Com algumas observações, Paulo ele escreve. Dentre elas, Paulo ele pede a Timóteo que não se envergonhe do testemunho do Evangelho, e nem se envergonhe dele. Ele diz: nem de mim, que sou um prisioneiro em cadeias, por conta da pregação do Evangelho de Cristo Jesus. Nos primeiros anos da igreja, meus queridos, ser cristão era sinônimo de perseguição e de sátira. As pessoas eram satirizadas pelo fato de ser cristã. As pessoas eram perseguidas e, dependendo da situação, do local e de circunstâncias, elas eram mortas por causa do testemunho do Evangelho de Cristo. Nós podemos observar esses acontecimentos com alguns personagens que o Novo Testamento ele vai nos relatando. João Batista, por exemplo, foi lançado na prisão, onde acabou sendo executado, tendo a sua cabeça oferecido em uma bandeja, para satisfazer os caprichos de uma mulher. Foi isso que acontece com João, por testemunhar a mensagem de Cristo. O próprio Jesus acabou sendo crucificado por criminosos, e o seu apóstolo, o Paulo, tratado e considerado como uma escória do mundo. Permanece na prisão durante anos, acaba sendo condenado no inquérito e finalmente executado como um dos muitos criminosos e um inimigo
do Estado romano. Perceba que a circunstância que Paulo vivia, bem como a igreja do seu período, era uma circunstância de muita animosidade, de perseguição, de conflito, de muita incerteza a respeito do que lhe poderia acontecer no dia seguinte. No entanto, diante de todas essas possibilidades que poderia sobrevir sobre a vida daquele que defende a fé, sobre a vida daquele que entregou a sua vida a Cristo, Paulo ele escreve para admoestar a Timóteo, a que ele persevere na doutrina, a que ele persevere guardando a verdade de Cristo Jesus, e sobretudo para que Timóteo não tenha vergonha da fé a qual ele abraçou. E ele diz: Timóteo, não se envergonhe do evangelho de Cristo Jesus, nem de mim, que sou um prisioneiro em cadeias, porque havia muitas razões para se envergonhar, sobretudo pelo fato de que a perseguição, ela era intensa. Bendito seja o nome santo do Senhor Jesus. Muitas vezes, meus queridos, servir a Cristo, dentro desse nosso contexto, talvez essa realidade, ela é muito atenuada, né? Ela é muito amenizada. Mas nós passaremos por momentos de perseguições, quando não externa, perseguições até mesmo interna. Falo isso até porque essa madrugada foi uma madrugada daquilo que Paulo chamou em alguns momentos de perseguição e de batalha, quando ele tinha contra o próprio Satanás, ou enviado dele, né? Paulo ele diz que o mensageiro, o espinho que ele tinha na carne, era um mensageiro de Satanás que vinha para lhe esbofetear. Como que isso acontecia, não dá muito para explicar, né? Há uma série de conjecturas em relação a essa questão. Fato é que vinha um demônio, um mensageiro de Satanás, como Paulo diz, e isso lhe trazia uma intensa perseguição e aflição, né? E isso ocorreu, né? Ocorre, né, conosco em algumas situações, e ocorreu essa noite passada em casa com a minha esposa. Algum dos irmãos sabe que a minha esposa está passando por alguns momentos de ansiedade, né? E isso gera alguns distúrbios físico e às vezes emocional. E quando isso acontece, ela fica bastante sensibilizada. E tem melhorado, mas de tempo em tempo isso acontece. Essa madrugada o negócio foi mais intenso, né? E tivemos que entrar em uma batalha, né? Tivemos que entrar em uma batalha dentro do nosso quarto, porque assim a Bíblia diz que aconteceu com alguns personagens. Esse Paulo chama a si mesmo de emissário, de um portador do evangelho, mas que estava em cadeias. Trata-se de um título idêntico a um escravo de Jesus Cristo. Paulo se identifica como um escravo de Cristo Jesus. Ele considera-se livre em meio a laços e grilhões humanos. Perceba que paradoxo que Paulo apresenta. Ele sabe que ele está preso, mas mesmo em algemas e em cadeias, ele se considera livre para a pregação do evangelho. Pode-se pensar que quem está algemado não consegue cumprir missão alguma. Quem é enviado não deve estar preso. Contudo, meus irmãos, Paulo pertence ao Senhor de todos os senhores, razão pela qual nenhum poder terreno é capaz de deter o curso do evangelho da qual ele foi incumbido. Então, mesmo que fisicamente ele estivesse aprisionado, guardado por um grupo de soldados, ele considera-se um prisioneiro de Cristo Jesus, mas que, no entanto, tem a sua mensagem livre
A sua mensagem, ela não pode ser aprisionada, ela não pode ser enclausulada. E é assim que Paulo se identifica. O versículo 8, Paulo, ele vai tocar naquilo que eu chamo do cerne da mensagem a qual eu quero transmitir para os irmãos nesta manhã. É quando, diante de tudo aquilo que ele apresenta a Timóteo, daquilo que ele, das suas orações, dos seus agradecimentos a Deus pela fé, não apenas de Timóteo, mas ele diz: eu sei que essa fé, ela se faz presente, se fez presente na tua avó, se fez presente na tua mãe, e sei que essa fé também persevera na tua pessoa. E ele diz: por essa razão eu te admoesto que reavives o dom que há em ti, a qual você recebeu pelas minhas imposições de mãos. E o centro da mensagem de Paulo, ele diz: não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo nos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Quando o porta-voz dos cristãos é alvo de tamanha humilhação pessoal, é grande a tentação de envergonhar-se do Evangelho. Quando hoje em dia virou moda, mano, ser cristão é uma coisa bonita, no nosso, pelo menos no Brasil, né, dentro do nosso contexto. Você vê tudo quanto é tipo de pessoa dizendo que é crente. Não, eu sou um cristão. Aí quando você olha para a vida do personagem, não tem nada a ver, não se coaduna com a palavra de Deus. Só que nos tempos de Paulo, quando a palavra cristão ela surge de uma forma pejorativa. Ser cristão era ser seguidor, dentro desse contexto social, de um revolucionário, de um lunático, de uma pessoa que não sabia a verdade, o que estava fazendo. Mas Timóteo havia perseverado ao lado de Paulo e deve fazê-lo também agora. E ele diz: por isso, não te envergonhe. Timóteo não deve se envergonhar do testemunho do Evangelho, ainda que isso acarrete sofrimentos, desprezo, perseguição e até mesmo morte. Não se envergonhe por nada de Jesus, Paulo diz a ele, nem que isso leve você à morte. Persevera naquilo que você recebeu. Quem aceita, meus irmãos, e retransmite o Evangelho, precisa muitas vezes enfrentar humilhação e perseguições. Faz parte do pacote. É bem verdade que nós vivemos em um momento em que as pessoas elas querem abraçar apenas uma parte, né, do que pertence ao Evangelho de Cristo. No entanto, a humilhação e a perseguição ela faz parte desse todo. Nenhuma instrução de Cristo e seus apóstolos perde de vista esse pano de fundo. Jesus ele não nos enganou, meus amados. A mensagem de Jesus Cristo não é como aqueles contratos de venda, quando você vai comprar algo, ou quando você vai assinar em alguns locais, que tem aquelas letras miúdas no rodapé do contrato. A mensagem de Jesus Cristo, ela expressa com muita clareza, com muita nitidez, a possibilidade da humilhação, da perseguição e das lutas que enfrentarão aqueles que abraçarão a fé. Não há letra miúda no contrato, meus queridos, está muito claro. Mas a palavra de Deus nos incentiva a perseverar, ainda que diante dessas circunstâncias. Todos, e não apenas Paulo ou Timóteo, serão perseguidos se considerarem Jesus Cristo como o único Senhor. Existe a tentativa de apresentar outras possibilidades, né?
Existe a ideia de que todos os caminhos levam a Deus. No entanto, a Bíblia diz que existe apenas um caminho. Apenas um caminho. Jesus ele é muito claro no evangelho que João escreve dizendo: eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não era mais uma possibilidade, ou ele não era mais uma verdade sendo dita, ele dizia: eu sou a verdade. E aquele que não vem por mim, de maneira nenhuma chegará a Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Todos, e não apenas Paulo e Timóteo, serão perseguidos se considerarem Jesus como o único Senhor e buscarem somente nele a sua expectativa de vida. Viver com Jesus Cristo, irmãos, em muitos momentos significará ser perseguidos. Não está preparado, irmãos? Então se prepare. Prepare-se, porque se não aconteceu, vai acontecer. Pode ter certeza disso. Quem não se envergonha, irmão, do Senhor, mas espera nele, não será envergonhado. Quem não se envergonha de Cristo, mas espera nele, não será envergonhado. Nem mesmo perante o último inimigo, ou seja, a morte. Envergonhar-se contrasta com a ousadia conferida pelo Espírito de Deus. Seria recuar e silenciar diante de qualquer forma de resistência. Quem padece em prol do Evangelho, percebe que o mal não consegue consumar os seus efeitos devastador e destrutivos sobre as nossas vidas. Aquele que perseverar, meus irmãos, perceberá que o mal, ele não tem a última palavra sobre as nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome santo do Senhor. Pois o poder de Deus preserva os seus fiéis. Estar unido a Cristo não significa apenas ser perseguido, mas também desfrutar do seu amor, um amor que é vitorioso, meus queridos, até mesmo diante da morte. Aleluia, bendito seja o seu santo nome. Aleluia. Jesus ele venceu, meus amados. Jesus ele venceu, e aqueles que estão unidos a ele também vencerão. Existe um sofrimento na igreja causado pela adaptação dela ao mundo e por sua banalização. Existe um tipo de sofrimento que é causado porque nós estamos de alguma maneira, em certa medida, nos enquadrando com aquilo que Paulo ele adverte quando ele escreve aos Romanos no capítulo 12, a partir do verso 2, quando ele diz: não vos amoldeis a este mundo. Então alguns dos sofrimentos da igreja estão associados a essa adaptação da igreja aos padrões mundanos e a sua banalização ao pecado e aquilo que é errado. Paulo sofre também com o fato de que os inimigos da cruz de Cristo se alastraram na igreja por não estarem dispostos a sofrer com o Evangelho. Por isso Paulo exorta a Timóteo sobre a sua disposição de suportar o sofrimento pelo amor de Jesus Cristo. Você deve estar pronto para sofrer pelo amor do Evangelho de Cristo Jesus. Aleluia. Mais adiante, meus amados, no verso de número 9 e o 10, Paulo ele diz que esse Evangelho, ele diz assim, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não não só destruiu a morte,
como também trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Aquele que está unido a Cristo, por meio do Evangelho de Cristo, meus irmãos, esses não sofrerão, diz o Apocalipse, o dano da segunda morte. Em Cristo Jesus, amados, nós somos chamados para a eternidade. Nós somos chamados para viver pela eternidade. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele venceu o poder da morte. Paulo, quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que Cristo, ele venceu a morte e que nós, em semelhança a Jesus, também a venceremos. Paulo, ele diz que a nossa natureza corruptível, ela há de ser revestida por uma natureza incorruptível. E a nossa natureza mortal será revestida por uma natureza imortal. E ele diz que quando isso acontecer, se cumprirá a sua palavra que diz: tragada foi a morte pela vitória. Aleluia! O Deus que convocou o apóstolo desde o ventre materno e que se revelou aos antepassados de Timóteo, é aquele que age desde os tempos eternos com sua intenção redentora, meus amados. Aleluia! O propósito final de Deus é a redenção, a salvação, a transformação. Por causa da eleição e dos eleitos, tudo deve ser suportado com constância, porque Deus conhece quem são os seus e não desistirá deles, meus amados. Aleluia! Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus, ele diz: as minhas ovelhas eu as conheço e elas me conhecem. E os inimigos não arrebatarão ela das minhas mãos, porque elas são minhas. Aleluia! As minhas ovelhas de Jesus, o inimigo não arrebatará das minhas mãos. Porque foi para isso que Jesus morreu, meus queridos. Desde os primórdios da história humana, Deus, ele agiu como um redentor para trazer salvação, se revelando à humanidade ao longo dos tempos. E agora atua como redentor por intermédio do Evangelho de Jesus, que nos redimiu e nos chamou. Seu plano de salvação é um chamado para uma nova existência e para uma nova atuação por ele viabilizada. A salvação, ela só é possível, meus queridos, porque ela foi viabilizada por Cristo Jesus. Aleluia! O redimido é um convocado para viver uma vida de santificação. A pessoa redimida deve expressar, por meio do seu comportamento, a existência de Deus na sua vida diária. Assim como aquele que vos chamou, diz o apóstolo Pedro, assim como aquele que vos chamou é santo, também vós deveis tornar-vos santo em toda a vossa conduta, em toda a vossa forma de viver. Pedro está fazendo alusão àquilo que diz a lei de Moisés. A graça, meus queridos, foi nos proporcionada em Jesus, e Ele próprio é a graça de Deus tornado visível. Jesus Cristo, irmãos, é a materialização do amor de Deus. Se o amor puder ser materializado, externado por meio de coisas, como assim às vezes nós nas nossas relação humana o fazemos, ao presentearmos uma pessoa, ao termos uma atitude, um comportamento, nós de alguma maneira materializamos o amor que temos pela esposa, pelo filho, pelo um amigo, por um irmão, seja por quem for. Nós materializamos esse amor, esse sentimento que temos por meio de comportamentos.
Deus, Ele materializou o seu amor por meio de Jesus, meus amados. Ele enviou o seu Filho, e o envio do seu Filho, ele é a concretização, ele é a exteriorização do amor de Deus para com a nossa vida. Aleluia, louvado seja o seu santo nome. Verso 11, meus amados, Paulo ele vai dizer a Timóteo: para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Isso acontece por intermédio do Evangelho, para cujo apóstolo e mestre foi designado, como o prisioneiro ver diante de si a morte, ele agora volta a ser e continua sendo um arauto, um emissário acorrentado. Por essa razão não é obsoleta a repetição que Paulo escreve a Timóteo, mas um reforço da vocação de Deus, que não é anulada por seu novo aprisionamento, mas se torna ainda mais visível na força e liberdade que superam todas as resistências. Paulo, ele sabe para o que ele foi enviado. Ele diz: eu sou um emissário, eu sou um arauto, um mensageiro, um propagador dessa mensagem. Aleluia. E o pregador, irmão, dessa mensagem, que todos nós podemos ser, porque às vezes quando nós visualizamos a palavra pregador, nós queremos identificá-la simplesmente com o personagem que está aqui no púlpito transmitindo a mensagem, mas todos nós podemos ser um mensageiro do Evangelho de Cristo Jesus. Talvez, meus queridos, muitos de vocês não terão o dom para pregar a mensagem de Cristo como eu estou fazendo aqui, mas todos vocês são incumbidos para levar a mensagem do Evangelho para todas as pessoas, seja o marido, seja a esposa, seja um irmão, seja um colega, seja um amigo de trabalho, um aluno de classe, seja quem for, por onde você estiver passando, você pode levar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Só que Paulo diz, irmãos, que o pregador dessa mensagem pode sofrer consequências por causa dela. E no verso 12, Paulo ele diz que ele sofreu consequências. E ele diz: por essa causa, por essa razão também sofro. Por essa razão também sofro isso. Mas não me envergonho, Paulo diz. Não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu não me envergonho porque eu sei em quem eu acreditei. Eu sei em quem foi que eu coloquei, em quem eu acreditei toda a minha confiabilidade. Paulo diz: eu não me envergonho dessa mensagem, muito embora eu estou preso, e já condenado à morte, a sentença já estava lavrada, e Paulo não sairia mais da prisão a qual ele se encontrava. E diz a história cristã que o final de Paulo é ser decapitado. Diante de todo esse cenário, Paulo diz: eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu confiei. Paulo vai além, ele diz: eu estou convicto, eu estou certo de que Ele é poderoso para conservar o que me foi confiado até aquele dia. Aleluia. Estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonha, porque eu sei em quem tenho crido e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Aleluia. A mensagem da alegria não pode ser atestada sem o sofrimento, meus queridos. A mensagem que traz vida, a vida proporcionada pelo Evangelho, ela não passa sem que haja sofrimento, perseguição.
não poderão intimidar aquele que no Espírito Santo supera o espírito do desânimo, aquele que confia no Senhor. Essas coisas não conseguem derrotar ou envergonhá-lo. Com precisão sucinta, Paulo sintetiza aquilo em que se baseia a sua vida. A declaração deixa inequivocamente claro que a fé não é questão de forma, não um conhecimento estéril dissociado de uma relação pessoal com Jesus Cristo. A fé, amados, do cristão, ela não é dissociada da nossa relação com Jesus. E Paulo diz: eu tenho fé porque eu sei em quem eu criei. E eu tenho certeza. Paulo, ele não vai titubear, meus queridos, naquilo que ele acreditava. Paulo, ele não diz: mas será que eu acreditei certo? Será que eu estou com a razão relacionado ao que Deus tem a fazer na minha vida? Paulo, ele não coloca isso, ele não vai aventar essa possibilidade. Paulo, ele tinha convicção da sua fé em Jesus Cristo. Ele diz: eu estou convicto, porque a fé em Jesus, ela não é dissociada da nossa relação com Ele. Sabe por que nós temos essa convicção? Essa convicção, ela se dá mediante a nossa relação com o Senhor, essa nossa proximidade com Ele. A fé que se confia ao Deus, que se doa em Jesus, não é uma fé cega, meus queridos. Assim como o verdadeiro amor não é cego, nem torna cego. A fé em Jesus Cristo, ela não é uma fé cega. Essa fé cega, irmãos, ela não é fé, ela é uma outra coisa. Ela é um fideísmo, e não a fé que a Bíblia ela apresenta. O verbo aqui escolhido significa: conheço aquele em quem confiei, e estou convicto de que Ele é poderoso para preservar o que me foi confiado até aquele grande dia. Aleluia. Quando você conhece, quando você é conhecido, meus queridos, você confia. Aleluia. Quando você conhece e quando você é conhecido, você confia. Se alguém contar uma história de uma pessoa cujo você tem uma confiança extrema naquela pessoa, você diz: não, essa pessoa não. Você está equivocado, pode ter sido outra, essa não foi. Mas por quê? Porque eu conheço essa pessoa. Eu a conheço. Não pode ser a mesma pessoa. Porque quando você conhece, você confia, você sabe quem é. Você tem confiança naquilo que a pessoa diz. Porque é uma pessoa de uma reputação, como diz a palavra do Senhor, irrepreensível. E Paulo, ele confia em Deus, em Jesus, por conta da sua relação com Ele. Bendito seja o seu santo nome. Mediante essa confiança que Paulo tem em Jesus Cristo, ele diz: eu sei que Ele vai guardar o meu depósito até aquele dia. Louvado seja o teu santo nome. Para concluir, meus irmãos, Paulo sabe que o Deus em quem acreditou ficará ao lado dele até o dia final. Disso ele está convicto ao olhar para o futuro. Ele sabe que sem o poder de Deus, sua fé seria igual à daqueles que somente possuem uma forma de religiosidade. Sem o poder de Deus na sua vida, ele sabe que a sua vida cristã se tornaria semelhante àqueles em quem a sua vida religiosa é apenas uma exteriorização religiosa e não um poder manifesto do Senhor na vida deles. Que nós possamos, meus queridos, atuar como o apóstolo Paulo, ele orienta ao seu jovem pastor Timóteo. Que possamos
atuar em Cristo Jesus, levando a sua mensagem, sem nos envergonhar da sua mensagem, porque ela é poderosa para a salvação de todo aquele que nelas crerem. Louvado seja o nome santo do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos.